Amém. Glória a Deus. Agora eu estou te ouvindo melhor. Pode falar. Não, estou ouvindo bem. Para mim é um prazer estar aí com você nesse propósito de live, de buscar a Deus, que está um tempo de estar buscando a Deus, né? Sim. É um tempo bem preciso, né? Que a igreja precisa. De grande batalha, onde muitos se esfriaram, vai ter que clamar para esse avivamento vir de novo para o Brasil, em todo o território, né? É porque a história nos conta, né, pastor, que esse avivamento ele era para eclodir no Brasil na década de 85 até 90, né? Só que houve uma manifestação de religiosidade e acabou que esse avivamento indo para a Argentina, né? Da Argentina foi para Toronto, de Toronto para Pensacola, de Pensacola para Colômbia, e da Colômbia a gente não sabe para onde foi, né? Parece que parou lá mesmo, ficou lá, a gente não teve nenhuma uma manifestação maior. É que nós temos Não, visto, o que eu já vi em alguns lugares, quando tem uma igreja, um pastor que está experimentando o avivamento, parece que é uma perseguição para parar, né? A religiosidade, o próprio inimigo, tenta bloquear, né? E às vezes consegue, né? Infelizmente, muitas igrejas, eu já vi muitas igrejas fluindo, aí os vê hoje estão paradas, né? Fluindo no mover, no poder, hoje estão paradas, né? Estão acomodadas. Infelizmente. felizmente. Irmãos, o pastor Ariston é um amigo, né? A gente tem cada dia mais estreitado o nosso relacionamento, né? 5 anos já, né, pastor? 5 anos, né? E a gente não entende os meios que Deus faz as coisas, os propósitos de Deus só são revelados à medida que a gente coloca o pé, né, pastor? É verdade. Se a gente não colocar o pé, vai ficar parado. As coisas não vão. Tem que dar o primeiro passo. Né? Sim. E antes do pastor ministrar, hoje pela tarde, pastor, eu estava muito pensando naquela passagem que lá em 1 Reis 18, 17, em que o profeta Elias ele está no ribeiro, né? Está sendo alimentado pelos corvos que mandam para ele carne e pão, que é Deus, né? E o ribeiro ele toma da água do ribeiro, se banha ali. Aí o tempo vai passando, como não tem chuva, o ribeiro seca. E quando o ribeiro seca, né? Deus vem e fala com ele e dá uma nova direção para ele. Fala, olha, você vai para uma viúva, que eu já preparei essa viúva para te alimentar, e lá você vai permanecer até que eu me manifeste de novo pela minha palavra. Né? E ali eu fiquei muito pensando nisso, que eu já ouvi essa palavra até de outros pregadores, que muitas vezes o ribeiro de Deus seca, onde nós estamos, e ali é uma geografia. Eu estava muito pensando nisso, pastor. É uma geografia que se secou. Aí Deus veio e deu uma nova direção. Ele pegou aquela direção e seguiu e viveu ali um tempo sobrenatural. Ainda que não foi um tempo de abundância, mas foi um tempo de Deus prover para ele, né? Ele não morreu, nem ela, nem a viúva, e Deus proveu de maneira sobrenatural. E eu fiquei muito pensando nessa palavra, né? Na minha vida, né? Trazendo para mim. Quantas vezes algumas coisas, né? Estão secando, não estão fluindo, não estão mais acontecendo. Porque a chuva não está descendo mais, não está mais chovendo. A chuva secou, né? E ali a gente pode entender que a chuva no ribeiro é a manifestação da presença. A nuvem não está descendo mais, não tem mais chuva. E muitas vezes a gente fica, uau, isso é forte, isso veio agora. Muitas vezes, pastor, nós ficamos, né, no local da expectativa de coisas passadas que já se passaram. Aquela chuva, aquela nuvem já passou. E esse é um dos problemas dos avivalistas, né? Dos avivalistas que ficam muito saudosistas naquilo que foi o passado. Até que ontem eu estava falando um pouco desse livro aqui, estava indicando para os irmãos também adquirirem, que é o livro do muito bom, né? Que a gente não sabia a história do predecessor, né? Do avivamento. E é isso, pastor. Muitas vezes a gente está, né, naquela. Que nem quando o senhor conta, né? Eu creio que o senhor vai contar aqui um pouco para nós do que o senhor viveu. Paz, Roberta. Amém? Do que o senhor viveu. Deus também usa o pastor no profético, amém? Ele libera palavras, Deus revela coisas para ele, ele também fala. Então, irmão, fique aí, compartilhe essa live, chama 5, 6 pessoas,
Amém? Se bater 30 pessoas, olha, só tem 6 livros. Dá uma bênção, pastor. Só tem 6 livros. Glória. 6 só? Né? Que bem. Só 6. Se bater 30 pessoas, eu vou sortear aqui no meio da live aqui. Amém? Vou sortear um livro, né? Vou escrever um número aqui. E cada pessoa vai dizer um número, né? E a pessoa que dizer primeiramente o número que eu coloquei, eu vou enviar esse livro. A gente bater 30 pessoas na live. Certo, pastor? Certo. Vai compartilhando aí, ó. Vale a pena. Vale a pena. O pastor leu o livro, né? Não sei se já terminou de ler. Vale a pena. E tem uma... Eu estava comentando com o pastor, né? Uma irmã da igreja que disse que aquilo que leu foi impactado e aconteceu na vida dela. Até estou pedindo para ela mandar. Amanhã nós vamos ter uma reunião de oração com os irmãos na casa dela. Eu vou falar, mande para mim, para mandar para o pastor, mas ela dizendo que foi impactada e aconteceu, né? Algo aconteceu na vida dela, testemunho. Tem vários, né, pastor? Sim. E é isso, né? O pastor, eu creio que vai falar um pouquinho. Irmãos, tem muitas pessoas que desconhecem aquilo que o poder da presença de Deus pode fazer. Muitas pessoas desconhecem, né, pastor? E o pastor Ares também tem um testemunho extraordinário, irmãos. Eu vi com os meus olhos o que o impacto da presença em uma região faz, né? Na vida de um pastor, na vida de uma comunidade. Eu vi, eu fiquei empolgado, aquilo mexeu comigo, no meu íntimo, mexeu mesmo, me moveu a ter esperança, a ter fé, a buscar o Senhor e deixar o Senhor fazer, né? Realmente entrar em Deus sem reservas. Chorei a lamácia. Orei a lamácia. Rompe, né, pastor? Que nem nós vimos aqui, você viu um pouco, rompe as cadeias, né? E atrai, né? Algo interessante, é como se fosse um imã, onde Deus está manifestando essa presença, essa força, essa unção, essa glória, faz que as pessoas é atraído assim, vem. É tanto que houve um crescimento, você viu lá no ministério passado, e não havia tanto evangelismo, falar que nós saíamos na rua para evangelizar, fazer, não, mas o povo estava chegando. Espera um pouquinho, o povo tem que entender isso aqui. Gente, que como nós estudamos isso, para nós é uma coisa muito comum a gente saber disso, mas para quem nunca estudou, não entende quando a gente fala busca o avivamento. A pessoa acha que a gente está falando de dons, né, pastor? De cair. Não, não é isso que a gente está falando. A gente está falando de um nível de presença no local tão profundo que as coisas que iriam demorar 10 anos, uau, nossa. Aleluia. Forte, né, pastor? As coisas que iam demorar 10 anos, Deus faz quanto, pastor? Faz um dia, um mês, é acelerado. É acelerado o processo. Acelera o processo. Então, essa presença que faz a diferença. E é isso que nós vivemos, é isso que nós estamos buscando para acontecer de novo, que essa presença acelera tudo, né? Tem um versículo, agora não sei se é Amós, é um dos profetas menores, que fala que você ia semear e ia colhendo ao mesmo tempo. Ele fala de uma aceleração, você plantando e colhendo ao mesmo tempo. E eu tive um sonho profético uma vez disso, naquela época do avivamento, uma renovação, não sei se eu já contei com o pastor, eu estava no sonho, eu ia para o quintal e eu via uma árvore de frutos. Eu não lembro qual era o fruto, mas o fruto crescia e caía no chão. E aí, de novo, aparecia fruto, vários frutos, né? Crescia e caía, vários frutos, crescia e caía. E eu falava para uma irmã, que era até da igreja lá na época, eu falava, isso é a prosperidade de Deus. Mas era algo acelerado, porque o fruto começava pequeno, crescia, caía, e já nascia outro, crescia e caía, acelerado. No sonho eu falei, a prosperidade de Deus, que a prosperidade não é só material, né? É espiritual, emocional, tudo, mas foi um sonho muito forte, que as coisas aceleradas que acontecem. E essa presença ativa é isso. Uau. Essa presença ativa é isso. Uau, uau. Ativa. Forte, pastor. Muito forte. Você teve um sonho do fruto que já crescia, pum, já caía. Crescia, pum, já caía. E não parava já o nascia processo. Outro. Uau. Já nascia outro. Nascia Uau. outro e já... Oh, glória. Olhei para a irmã e falei, isso é a prosperidade de Deus.
Eita Deus. Irmão, para tudo, para. Olha só. Tem pessoas que precisam ouvir isso, irmãos. Tem pessoas que estão aí caídas, prostradas, desanimadas, né? Ele está falando de algo que ele viveu e eu vi. Eu vi. Né? Na última oportunidade que nós tivemos de fazer um culto de ativação profética, o pastor falou, peraí, pastor, vamos ali na igreja ali que eu pastoreei, né? E que eu ajudei a fundar e hoje tem um templo próprio, né? Lugar, uma sede própria. Vem ver. Irmãos, assim, é de primeiro mundo. É um bairro, irmãos, não é um centro da cidade. É uma igreja que não perde para nenhuma das igrejas aí que você pode ter em vista aí. É uma, né, pastor? É uma coisa muito, muito. O que Deus fez ali. Uma Né? cidade pequena e num bairro distante. Oh, glória, né? E, né, pastor? E eu fiquei impactado, né? Eu fiquei impactado. Eu creio que Deus te usou ali também para mim, né? Porque Deus usa as pessoas de várias formas, às vezes não é falando. Às vezes Talvez é não foi coincidência, mostrando. né, pastor? Talvez não foi coincidência de você ter chegado um pouquinho mais cedo. Vamos lá. Deus preparou tudo, né? Deus tem um propósito. Deus Era tem para um algo. propósito. Deus tem um propósito. Aí eu cheguei em casa, irmãos, a dona Hilda, minha mãe, né? Tava deitada aqui no sofá, ela me ligou e descreveu toda a rua, a igreja que o pastor tem. Eu falei para ele, pastor, algo está acontecendo. Porque minha mãe descreveu espiritualmente toda a situação que estão passando, que está acontecendo aí. E vi algumas direções no coração dela, quais o pastor está orando também. Também estou orando, não é? E veio aquilo que eu estava falando no começo, pastor, muito claro ao meu coração. Muito claro acerca dessa passagem. A nuvem representa o mover de Deus que traz a chuva, que traz a prosperidade, que traz as realizações, que traz tudo, né? Sem esforço. Porque o pastor falou, tinha evangelismo, pastor, como a gente imagina, vamos fazer, não, né? Enfim. Era atraído, atrai, é um imã, né? É um imã. Pastor, conta para nós o que aconteceu, pastor. Conta para nós o que aconteceu. Porque o tema é buscando a presença de Deus. O pastor é leitor que nem eu. Já leu um livro do A.W. Tozer, pastor? Em busca da presença perdida de Deus? Eu acho que eu não lembro se eu li esse daí, mas eu já li um. Eu li um que eu li do Bill Johnson falando da presença de Deus. Eu estava no Pernambuco e o livro era só falando sobre buscar a presença de Deus do Bill Johnson. E naquele dia eu falei, eu vou ler do começo ao fim sem parar. Eu gastei acho que 3 horas e meia, mas eu comecei, era 200 e poucas páginas. Eu falei, não vou parar, hoje é o dia para ler e depois orar, né? Mas aí eu comecei a ler sem parar até o fim do livro, 200 e poucas páginas, sem parar, da presença de Deus. Li vários da presença, mas um que eu lembrei agora foi esse do Bill Johnson aí, muito bom da presença. Pois Mas, ó, pesquisa esse livro. do Bill Johnson, Presença de Deus. Os livros dele é muito bom, mas esse daí, impactante. Ele teve aquele momento decisivo que eu... Você me deu, né? Que eu dei lá, semeei, aquilo lá é muito bom também. Nossa, pastor. Violento. Tá aí. Tá guardado. Avivalista ali. E, né, eu tava... Quando eu li esse livro que o pastor me deu, chegou uma parte em que o Randy Clark, ele ora. Ele fala assim, ó, você que em 1994, 95, não era nem cristão, não tinha nascido, ou não tinha como ter ido. Eu tinha 7 anos nessa época. Não foi ao avivamento, não pôde ir. Eu oro para que a mesma unção, tudo o que aconteceu naquele avivamento agora, aconteça na tua vida. E eu vou contar um testemunho para você, pastor, e para os irmãos aí. E na hora que ele começa a fazer aquela oração, era 2 horas da manhã, eu estava lendo essa parte, as lágrimas começaram a cair, eu entrei em choro mesmo. E eu falei, Senhor, antes que o Senhor recolha o John Arnott, que era o pai, né, desse avivamento, o pastor da igreja, eu queria ser ministrado pelo John Arnott. E calhou nesse ano de Deus me abençoar com a conferência Faz de Novo, Senhor. E quem fechou a conferência? John Arnold. E ele ministrou 3 vezes sobre a minha vida, pastor. 3 vezes. Seu pedido foi aceito, né? Foi aceito. Aí eu fiz outro pedido. Eu falei, Senhor, quando o Senhor me dá um livro,
Eu quero que as pessoas sejam impactadas e chorem como eu estou chorando nessa página. Aí esses dias a irmã falou para mim, pastor, na segunda página minhas lágrimas estão caindo. Olha. Falei, nossa, o Então Senhor já é foi fiel, né? realizado. Já foi realizado. Já foi realizado. Foi. Então, Você é viu o forte, testemunho que eu falei da irmã Vanessa, que sentiu o óleo caindo? é forte. Glória a Tá, o Deus. testemunho, eu mandei o testemunho dela. Ela sentiu o óleo caindo na hora que eu Não, começo a orar por transferência de unção no livro. não, é muito bom, né? Muito bom. Os livros, eu sempre incentivava os irmãos a estar lendo, principalmente livros que impactam, né? Porque é que a dificuldade que nem muitos não gostam de ler, mas a leitura ajuda a acelerar também o processo, né? Que a pessoa recebe, né? Recebe entendimento, recebe unção, recebe. E aí eu incentivava, sempre incentivo, né? Não, leia, leia. Leia o Rio de Fogo, leia os livros. Rio de Fogo. Leia os livros aí para ser impactado, que faz a diferença. A leitura ajuda muito. E como é que foi, pastor, esse avivamento? Como é que aconteceu? Né? Olha, para você ver, quando eu cheguei, eu fui fazer a obra lá no Rio Grande do Sul, uma época, eu morei 1 ano e 3 meses no Rio Grande do Sul. Lá foi uma experiência muito boa, cultura totalmente diferente, os gaúchos, né? Tomei chimarrão, comi o churrasco. Churrasco é bom, né? O carreteiro, arroz com galinha. Mas quando eu voltei, eu estava meio cansado, desgastado por outras coisas que nós estava passando. Aí eu fui num congresso. Eu acho que isso, antes, quando nós começamos a igreja, eu fui nesse congresso. Foi Quanto nesse tempo congresso tinha a primeiro. igreja, pastor? Estava começando. Quantas Começou a pessoas igreja, tinha? eu não lembro. Mas provavelmente tinha uma equipe que já dava para ajudar. Uma equipe de obreiros já dava. Começamos assim junto. E eu fui num congresso profético, tanto que o primeiro foi um congresso profético, e eu aprendi muito sobre o profético ali, abriu o meu entendimento sobre o profético ali. Eu entendi mais ali no profético, abriu a minha visão sobre o profético. Mas eu fui Você entendeu renovar o nesse. que, pastor? Do Hã? profético que você não entendia? Não, aqui, como tinha aqueles profetas, não era bem profeta, o dom de profecia, mas só que havia muita confusão na região que estava meio pentecostal, né? Tinha muito meio pentecostal, mas assim, havia muitas profecias erradas, profetadas, e aí eu ficava um pé atrás, não é que eu não entendia, eu acreditava que existia o dom de profecia, profeta, sempre acreditei, mas por causa desses erros, eu fiquei um pé atrás, né? Falei, mas tanta coisa errada, tanta isso aí não tem nada a ver. Você via que tinha coisa que era da carne, da alma. Aí, quando eu fui no congresso, Deus falou comigo que era a equipe do Rick Johnny. Era o vice-presidente do Ministério do Rick Johnny, que tem vários livros no Brasil, do Rick Johnny, falando sobre o profético, tá? Aí era o que tem um livro lá, ele tem um livro chamado Todos Podeis Profetizar, é o que estava ministrando. Quando eu estava sentado na conferência, Deus falou comigo assim, o problema não é a profecia, não é o profeta, o problema é que não tem ensino sobre os dons. E ali abriu a minha mente. Então, Deus falou, meu coração, o problema é falta de ensino. As pessoas não sabem como fazer. Aí eu falei, então vou voltar para a igreja e vou ensinar a igreja. Então, esse foi uma parte da renovação, que eu fiz um negócio lá na igreja chamado Vale dos Profetas, que era para ensinar sobre visões, sonhos, profecia, como operava. Pela minha própria experiência de outros pastores, também me aprofundei também em algumas leituras de profetas. E aí fui, em seguida, um mês depois, eu fui no congresso com o rei de crack, e recebi uma transferência de unção. Eu sei que isso foi no mês de abril, os dois congressos, praticamente de abril para maio. O profético, eu fui renovado no entendimento, de entender que precisava ensinar, e recebi algo também ali, e também na adoração, porque tinha uma americana adoradora ali, era tremenda. Na adoração, a glória manifestava ali. Aí eu fui renovar no Congresso Profético na adoração, e um mês depois eu fui no Congresso do Rei de Crack, que até o apóstolo Marcelo Casagrande foi renovado lá, ele conta lá no nosso programa, lá, no mesmo congresso. Nós estávamos juntos e não sabia, ele estava num canto e nem conhecia ele. E aí fui No mesmo renovado. dia?
no mesmo dia, no mesmo período. Aí, isso é abril para maio. E aí, vamos dizer, eu recebi, senti aquela alegria do Reino de Craca, você sente aquela unção muito forte, cai, alguns tremem, alguns choram, cada um sente diferente, alguns sente fogo. Mas só que não manifestou imediatamente no meu ministério. Mas em agosto, aí houve a explosão. E a unção veio muito forte. Unção, eu até uma vez comentei que passou, um dia veio tão forte na igreja que umas 20 pessoas teve que sair carregadas na igreja. Eu via pessoas sendo levadas assim, irmão pegando irmã, se levando no ombro para o carro, impactada, arrebatada. Talvez o pessoal até estranhe, mas o poder de Deus, quando vem, a pessoa fica como se fosse em transe, é algo que vai arrebatada. É uma dimensão sobrenatural. Os sinais, né? Pó de ouro, azeite, muitas curas, renovação, e o que é importante também, muita salvação nesse período. Foi esse período que o pessoal começou a chegar e ficando salvo, né? Buscando a Deus, visões, Deus ativou as visões, muitos irmãos tinham visões lá no ministério, e aí isso a igreja foi crescendo em uma dimensão tremenda, né? É algo muito bom que aconteceu ali. Mas aí que isso que ativa. Eu fico pensando nessa presença, quando fluía as coisas, tudo era fácil, parece que se torna fácil. Eu lembro que nesse congresso profético, sabe a palavra que eu recebi? Foi algo muito interessante. Eles faziam um negócio, aconselhamento profético. Aí, vamos dizer, no período que tinha a parte que os eleitores iam ministrar, e tinha a parte da adoração, igual culto. Aí, no intervalo disso, tinha um aconselhamento profético. Aí eu falei, eu vou lá nesse aconselhamento profético. Aí era uma sala, tinha várias salas, né? Da igreja do pastor Edson Secocini, uma igreja gigante. O congresso estava sendo feito nela, né? Ele cedeu o espaço. Aí, nesse aconselhamento profético, quando eu cheguei, entrei lá na sala, tinha três jovens, né? Uma americana e duas brasileiras, né? Eu ficava em três em cada sala para aconselhar. Aí, quando eu entrei lá, eu pensei que era igual aconselhamento comum, né? Eu vou falar meus problemas e a pessoa vai falar alguma coisa para mim. Aí, quando eu fui abrir a boca, não, você não fala nada. Nós vamos orar para Deus dar a palavra. Uau! Você não fala nada, né? Vamos orar para ir falando, né? Vamos falar. Eu falei, amém. Aí eles oraram, aí a jovem americana teve uma palavra para mim, a outra, mais uma das três, agora não lembro se foi a americana, se foi a brasileira, falou assim, eu tive uma visão como se fosse uma barreira. O rio vinha, uma barragem, e impedia, as águas passavam pouca água, porque tinha uma barreira. Mas eu vi que houve um rompimento nessa barreira e a água vai fluir. E realmente isso foi em abril, maio, né? E aí eu fui no Rende, que renovou, que recebi uma unção. E aí em agosto eu acho que fluiu as coisas e aí as coisas aconteceram. A presença de Deus, sentia a diferença. A pessoa sentia a presença de Deus. Realmente era algo forte, impacto, entrava lá e sentia, era intocável. Isso faz a diferença. Presença de Deus. E o Ricardo Rodrigues, que tem uma igreja grande, ele fala, é a presença de Deus. Eu estive com ele também. É outra dimensão, é outra dimensão. Ali é a presença, irmão. É a presença, não tem o que falar. Eu lembro uma vez, pastor, né? Que o senhor me deu uma visão aqui para o ministério. Falei, irmãos, eu não vou ficar mais muito como pastor para vocês, não. Vou ser mais profeta. Aí eu fiz um negócio como esse, só que eu não sabia que era um negócio que faziam isso, né? Agora, o senhor falando para mim, surgiu aqui até uma, sabe? Uma centelha aqui. Vamos estudar depois, nós dois, um negócio desse aí, né? Aconselhamento profético. Que é diferente de um aconselhamento normal, né? Que o pastor ouve, aí pega a Bíblia ali, pega um texto ali em cima de um texto, né? Não, o profético é diferente. Calado, o profeta que vai falar e pronto. Eu lembro que eu fiz isso uma vez. E acho que tinha 8 pessoas. Comecei às 8 horas, fui terminar quase 10 horas, né?
E várias pessoas do que, né, ali Deus tratou, não se alinharam à palavra. E todas que não se alinharam à palavra estão colhendo resultado até hoje de não querer se submeter àquilo que Deus quer. Porque esse é o problema, né, pastor? Exemplo, você quer uma coisa, mas Deus quer outra. Eu estava falando, acho que foi com o senhor, né? Falei, pastor, muitas vezes a gente tem uma visão. Nós somos homens. Nós temos uma visão para nós mesmos e até para o nosso ministério. Mas e se Deus tem outra visão? Se quer de outro jeito, né? Se Deus quer de outro jeito? Fazer Nós colocamos a barreira para as águas passar. Você sabia, você falando isso, eu lembrei de uma ilustração que quem fala é o pastor Aloysio, lá de Goiânia, da Igreja Videira. Eu achei muito interessante essa ilustração, nunca esqueci. Baseado nisso, que Deus, às vezes você quer estar fazendo, e ele conta uma história ilustrativa por causa disso, que uma irmã estava fazendo um bolo para Jesus. O bolo representa o ministério. E ela ficou 20 anos fazendo esse bolo, aí morreu, foi para o céu, e falou assim, bolo de morango. E aí ela falou assim, Senhor, você não viu que eu trabalhei nesse bolo de morango faz 20 anos, ninguém me ajudou, trabalhei sozinho. E aí eu falei, eu vi, minha filha, gostei muito do seu esforço, mas tem uma coisa para te dizer, eu não gosto de morango, eu gosto de chocolate. O que ele quer dizer na ilustração? Às vezes nós estamos fazendo algo para Deus, mas não é o que Deus quer. Que ele ensina isso. Às vezes você está fazendo algo para Deus, está trabalhando, está dedicando, mas não é isso que Deus te chamou, não é esse o propósito, ou é a sua visão, não é a visão que Ele quer para você. Nós temos que estar em sintonia com o que Deus quer e a visão que Ele quer para nós. Né? E estar alinhado com isso. Né? Alinhado com esse propósito, né? Que nem você falou, né? Sim, é demais, pastor. Eu me lembro o que aconteceu aqui, né? Eu recebi uma transferência de unção, né? Já vivi o poder de Deus, só que eu não sabia muito bem como manifestar esse poder, né? Não dizendo, irmãos, presta atenção, que a gente manipula o poder, porque isso não existe. Você não consegue manipular a presença de Deus, né? E tem muita gente que está ensinando isso aí e o pastor sabe que isso é heresia. Não tem lastro bíblico para você manipular o poder de Deus. Quando ele quer vir, ele vem e pronto, irmãos. É claro que você pode, pela sua fé, intensificar, forçar uma situação, mas você direcionar o poder dele, você não consegue direcionar, porque a unção é o Espírito, ele sabe como fazer. E aí, pastor, foi mais ou menos isso que aconteceu. Comecei a orar pelo povo, o povo começou a cair, dali 2 semanas eu estava já numa igreja, daqui a um mês já tinha 30 pessoas, daqui a um mês, outro mês o culto já estava terminando 11 horas da noite, o povo caindo, indo embora, tal. Assim, e sem força, Flui, né? sem fazer evangelismo, sem nada. É que flui, né? Flui as coisas, parece que vai acontecendo. E é isso que eu tenho orado, pastor, para nós chegar numa dimensão que é o fluxo do rio, né? O rio fluir, mas fluir junto, não precisar de esforço. Até baseado naquele provérbio que eu oro a Deus também disse. A Bíblia fala que a bênção do Senhor que enriquece, ali fala talvez de riqueza, de prosperidade, mas eu penso no geral, ministério, família. A bênção do Senhor que enriquece não acrescenta dores. Quer dizer, é algo que você vai conseguir a bênção sem precisar sofrer para aquilo, né? Que adianta você conseguir algo e depois que conseguiu está lá doente, arrebentado, quebrado. Não, é algo que deixa fluir, né? Tem que acontecer Deixa assim, né? fluir. Fluir. Fluir Nossa, na pastor, unção. é muito, muito interessante, muito tremendo, pastor, isso que a gente está falando aqui, né? Para quem é faminto, para quem está buscando algo de Deus, são pedras preciosas, você colocando aí como sementes, né? Sementes para você engolir e deixar lá no seu coração e deixar com o tempo germinar. Porque uma coisa que o pastor falou é muito interessante. Eu não sei o pastor, mas eu já mudei o nome do meu ministério 3 vezes. Seu Aí a ministério? última agora. Por quê? Porque a gente vai alinhando ao propósito de Deus. A gente vai Sim. alinhando aquilo que Deus tem para nós. E o ministério, né? Deus coloca às vezes, tá num tempo que você acha que é aquilo, aí você vai buscando mais Deus, você fala, não é bem isso, não é bem isso. Aí daqui a pouco até você entender. Aí tem muita gente que às vezes me critica por não entender. Fala, mas mudou o nome. Se você pegar lá
O ministério, vou dar só um exemplo do pastor Ricardo Rodrigues. Começou com um nome, começou a crescer a Igreja Cristiana da Restauração, depois virou Família da Restauração, e quando deu aquele boom, virou Centro de Avivamento, aí agora é Centro Mundial de Avivamento. Ou seja, foi ali entrando na visão de Deus. Não é de uma hora para outra. Não é assim que as coisas funcionam. É um caminhar, irmão, é um processar. A minha igreja no começo ela era pentecostal. Entendeu? Era pentecostal. Ficou uns 2 anos como pentecostal e depois mudou. O senhor falou, não, você não é pentecostal. Até eu entender o porquê que eu não era pentecostal, eu falei, mas senhor, eu manifesto os dons e tal. Não, mas não tem nada a ver. Porque às vezes a pessoa não sabe, né? Às vezes a pessoa coloca uma igreja pentecostal. Se você é uma igreja pentecostal, você vai ter que ter o hino da harpa. É ou não é, pastor? É assim. Fazer a Santa Ceia no sábado, porque eles fazem a Santa Ceia no sábado. Ter o ciclo de oração, o negócio dos varões. Porque quando eu falo, é uma igreja pentecostal, já tem todo um desenho a igreja. É assim que a igreja funciona. Liturgia, né? Tem um ciclo das irmãs, tem um coral das irmãs, tem um coral dos varões, quando tem os varões, aí tem a mocidade, né? Assim. É claro, quando você entra numa igreja pentecostal, não sei, né? A gente entra, fala, pô, essa igreja é pentecostal. Sim, pela liturgia do culto. Quando a gente entra numa batista, o que a gente vê que é uma batista? É a adoração. A palavra, como é que é a adoração. Os ministérios muito bem organizados, muito bem, né, estabelecidos. Pô, essa é uma igreja batista. E agora você vê uma igreja mais moderna. Qual que é você entra, opa, é um ambiente mais moderno, é um ambiente mais clean. Às vezes é cinza, às vezes é preto. Aí você vê as cadeiras, a disposição das cadeiras, o altar, aí usa a iluminação, usa a dança como meio de ministração de louvor, ministração de palavra, usa o teatro, usa vários elementos para compor o culto. E é interessante, pastor, que nós temos que seguir isso, porque nosso ministério tem fase. O Kenneth Hagin, que é um grande general que foi estar com o Senhor, ele tem uma mensagem que tinha no YouTube, não sei se ainda tem, que estava legendada em português, das fases do ministério. Ele contando, 50 ou 60 anos de ministério, as fases que o ministério dele teve. Ele fala de 4, nessa mensagem, 4 importantes fases que teve no ministério dele, que houve uma mudança ou uma direção mais específica para Deus dar para ele. Então, nós temos que estar alinhados, vamos dizer, não pode dizer, começou ali e ficar daquele jeito e falar, não vai mudar mais. Não, Deus dá a direção outra aqui, agora é novo, agora vamos fazer isso aqui. E o que é bom as igrejas novas, eu sempre achei isso, a igreja nova tem essa liberdade de falar, opa, agora vamos para essa direção. As igrejas antigas não, tem que manter sempre a mesma liturgia, o mesmo jeito. Aí já fica difícil de haver essa mudança nas igrejas antigas, as igrejas novas têm mais essa liberdade, né? Aí quando você estava até falando com o pastor, né? Quando você define no seu próprio coração, quando você define algo, vamos supor, uma igreja pentecostal. Dependendo do bairro que você for trabalhar uma igreja pentecostal, você vai ter um tipo de público, um tipo de povo. Se você trabalha, vamos supor, uma igreja mais moderna, você vai ter um outro tipo de povo. Aí, às vezes, a pessoa precisa ter... Isso é muito profundo, isso já é seminário, né, pastor? Isso é uma coisa que a pessoa vai aprender com os anos, vai apanhar muito. E eu entendo que, às vezes, Deus deixou eu e o senhor apanhar para a gente ensinar esse povo que está se levantando agora. Abrindo igreja agora, aprendendo agora. Por quê? Você vai alcançar um público que, às vezes, não é o público que Deus tem para a tua vida. Aí você vai se travar também. Você vai se travar também. Não vai chegar lá. Você tem que estar com o público certo, lugar certo, ministério certo para fluir tudo, né? Aí tudo encaixa, né? Mas se tiver com o povo errado, o seu ministério não vai fluir. Você fica frustrado e o povo fica frustrado também. Por isso que eu acho que o que é bom, pastor, quando nós estamos buscando a presença de Deus, principalmente líderes, obreiro, para fluir, você fica mais sensível para seguir essa direção do Espírito Santo. E aí fazer essas mudanças que precisam. Tem gente aqui falando aqui, pastor, olha aí, meu Deus, é forte. Tem pessoas aqui aprendendo, pastor, coisas que
A gente levou anos para aprender. Então, quando você busca essa presença, você fica sensível para ouvir Deus falar: ó, meu filho, vai aqui, ou tá ali. E você segue essa direção, porque você sabe que é Deus falando. E aí as coisas acontecem. Por isso que essa busca tem que ser constante. Eu estava conversando com um pastor amigo meu também de Santo André, que é um homem de oração, e aí ele quer sempre orar mais, coisa e tal. E eu falei: não, pastor, você está orando até muito, comparando muitos pastores, até líderes que não têm orado, né? Infelizmente, muitos não têm buscado. Então, que as nossas vidas, que outros, que Deus se levanta, os que estão aí na live, os que vão assistir depois, levanta você para ser um instrumento para ativar e despertar essas pessoas, esses homens, essas mulheres. Amém, pastor, amém. Use o pastor Diego Maurício. Use o pastor Ariston. Tanto é que, para mim, foi difícil, né? Entender que eu era um profeta, né? Um profeta pastor, né? Até então, né? No meio pentecostal não tem essa figura, não unge profeta. Né? Nem reconhece, né? Nem reconhece. Que é um ministério... profeta. Que é um ministério que é diferente, né? O ministério de profeta, ele é muito singular. Ele e o de mestre, né? Vamos supor assim, o ministério de mestre e de profeta, pelo Espírito, irmão. Que nem toda pessoa que faz teologia, ela vai ser um mestre. Não. Porque é um ministério, é uma unção. É algo que Deus estabelece, é algo que Deus faz. Né? Ele é muito singular. Ele é muito singular. E ele é um ministério que deve ser reconhecido pela igreja. E não é um ministério que alguém vem em unge e fala, você é um profeta. Não, não é assim que funciona o ministério de profeta. Você pode ver na Bíblia, não é assim. Tanto é que, há mais ou menos, pastor, 1 ano e meio, muitas pessoas me procurando no Zap não me chamavam de pastor, profeta. Ou profeta, ou profeta. Eu falei, mas que engraçado, cara. Eu sei que eu sou profeta, mas está tão claro assim na minha vida que eu sou profeta, eu não consigo ver isso. E você nem usava esse título, profeta, Maurício. Não usava o ministério. Eu usava mais pastor. Hoje você pode ver que eu já estou transicionando mais. Profeta, tal, profeta. Porque é o que eu sou. Não tem como eu querer fazer o que eu não deixar isso de lado. É o chamado. Porque uma das coisas que o Espírito Santo tratou comigo foi isso. Poxa, você está colocando o ministério pastoral na frente do ministério profeta. E você é profeta. Você é pastor também. Porque você tem um coração para a igreja. Mas no seu cerne, você primeiro é profeta. Você tem que ser assim. E acabou. Fazer o quê? E profeta, como faz para ter mais da presença-chave? Como o tema é buscando a presença, como faz para ter essa presença mais forte ainda? Você tem que criar um ambiente na sua vida, um ambiente de devoção, um ambiente de adoração. Se você não criar isso, é pessoal, se você não criar isso, acabou, irmão. E outra, se você é profeta, né, de verdade, né, porque tem muitos que dizem que são, mas não são. O profeta, ele nasce para isso, pastor. Ele tem essa vertente, ele tem essa fome, ele tem esse desejo de buscar mais de Deus. E ali você tem que criar primeiro, né? Uma das coisas que o pastor Ricardo Rodrigues falou, e o senhor falando, veio isso muito forte assim, na minha mente, né, no meu coração, que ele foi ministrar uma vez na Espanha, e ele falou que foi o pior culto que ele foi ministrar na vida dele. O pior culto. Depois ele descobriu que aquele povo que estava ali, alguns anos atrás, tiveram vivido um poderoso avivamento. Um poderosíssimo avivamento. Só que eles perderam o fogo. O fogo se foi, o fogo passou, o fogo foi embora. E ele ficou com aquilo no coração durante meses. Mas por que, Senhor? Por que foi tão difícil, foi duro, foi seco. As coisas não aconteceram do jeito que eu esperava que acontecesse. Eu me preparei, eu me ungi, eu isso e aquilo, tal. Mas chegou na hora de eu ministrar, não foi. Aí o Senhor falou comigo, aí o Senhor falou com ele, falou assim, olha, eles pecaram justamente aí. Eu dei para eles as experiências do avivamento, só que eles não buscaram um relacionamento comigo. Eles não buscaram se relacionar comigo, como você tem buscado. Isso. É forte. Né? E é uma das minhas buscas, é esse relacionamento.
esse estreitar. E a pessoa acha que um relacionamento ele é construído quando você entra no quarto e começa a orar. E não é assim que funciona o relacionamento. É claro, irmãos, tem horas que você vai ter que orar mais forte por causa de um céu de bronze, por causa de uma situação, por causa da sua alma, por causa das preocupações que vêm. Ainda mais quem está na obra, tem preocupação, tem conta para pagar, tem isso, tem várias preocupações que você vai ter. Só que você vai ter... Oi. Não, você pode terminar aí. Tem que buscar muito. Tem que buscar, até romper. Só que quando acontece o rompimento, o que você faz? Muita gente não entende que é um rompimento na presença de Deus. É isso eu ia ensinar até num curso que a gente vai montar, que é o curso profético, né? De desenvolvimento de dons, talentos, unção e avivamento. Porque há um rompimento. Pastor, que você falando disso de relacionamento, eu lembrei de uma coisa que eu ouvi de um pastor, e aquilo lá me mexeu muito comigo. Sabe como é que eu aprendi relacionamento? Com a minha esposa. Com a minha esposa. Como é que eu vou conhecer ela? Como é que eu vou conhecer ela profundamente? Quando eu ouvir ela. Quando eu começar a perceber, hoje eu consigo, são 12 anos casado. Ela olha para mim, eu sei muitas vezes o que ela está querendo. A fisionomia, a expressão, o modo que ela fala, o tom de voz que ela usa, o toque quando ela põe a mão em mim. Então isso é o quê? É um relacionamento que foi construído. E assim, olha, e assim, quando você estiver com Deus no seu secreto, você vai ter que desenvolver isso. E outra coisa que ele falou comigo esses dias, né? Eu estava orando aqui, pastor, né? Falando com Deus e tal. E a minha filha está entrando e saindo do quarto. A minha filha de... Calma aí, irmã Vanessa, já vou falar. Aí minha filha está entrando e saindo do quarto. Está entrando e saindo, entrando e saindo, entrando e saindo. A minha esposa entrou, meu filho entrou. E eu estou ali sentado, buscando, falando com Deus, tá? E aquilo começou, irmãos, isso aí é uma coisa que você vai ter que discernir. E começou a me incomodar. Me incomodando, incomodado. Aí o Espírito Santo falou comigo isso. Filho, quando você quer ter intimidade com a sua esposa, você fecha a porta do seu quarto e tem intimidade. Ou quando seus filhos não estão em casa, você procura ter intimidade com a sua esposa, né? Sim. Só os dois sozinhos, né? Sim. Não precisa falar mais nada, né? Eu falei, já entendi, senhor. O que você está falando? Aí veio o texto. Quando os orares ao teu pai que está em secreto, fecha a porta do teu quarto. Porque o que está... Falei, é verdade, Jesus. E uma das coisas que o Ricardo Rodrigues fala, né? Quando entrar no secreto. Sabe uma coisa que eu ouvi de um pastor, de um testemunho de um relacionamento, eu achei muito simples e muito profundo ao mesmo tempo. Ele está dizendo de um testemunho de uma irmã da igreja dele, esse pastor. Ele disse que a irmã estava dirigindo, ele falando desse negócio que às vezes a pessoa busca Deus para ser usado por Deus e esquece essa parte do relacionamento, e buscar só para ter amizade, ter intimidade, porque ama a Deus, independente da bênção ou se vai ser usado. Aí ele disse que a irmã estava dirigindo da igreja dele, e aí Deus falou para essa irmã: você sabia que a fulana de tal, outra irmã da igreja, comprou uma geladeira? E ela falou: mas e daí que ela comprou outra geladeira? Que isso aí tem importante? Que eu vou usar isso aí na administração? Ela ficou pensando: mas por que Deus vai falar para mim que uma irmã comprou uma geladeira? Aí Deus fala assim: amigos sempre conversam de vários assuntos. E aí ela entendeu que Deus estava querendo um relacionamento. Não é só para... Deus só vai falar quando quer usar, quando quer fazer. Às vezes Deus fala: ó, meu filho, meu amigo, você sabia disso? Ela fala assim, aí ela entendeu que Deus está... ó, você é meu amigo, você é minha amiga. Deus quer ter essa proximidade nossa. Né? Por isso que Jesus falou para os discípulos: ó, eu chamo vocês agora de amigos, que eu tenho falado para vocês. Eu quero ser tão amigo que tinha lá dos discípulos, dos apóstolos, tinha 12 que ele escolheu para ficar com ele, mas sempre quando tinha um momento decisivo, tinha 3 que ia com ele. Mas o mais próximo desses 3 era João, que colocou a cabecinha aqui, ó, no ombro de Jesus, aqui no peito de Jesus, na ceia. E o João, uma vez eu trouxe essa palavra, como ele era mais próximo de Jesus, tão íntimo de Jesus, foi o que aguentou a crise, a suportar a dificuldade. Ele foi até a cruz, não fugiu, não correu, não negou. Mas por quê? Quanto mais forte for a sua intimidade, o seu relacionamento com Deus,
mais forte espiritual você vai ser. É, pastor. É verdade isso aí. Eu me lembro, né, que muitas vezes, né, pelo ministério e tudo, pelo chamado, Deus comentava para mim, e comenta ainda de outras pessoas para mim. Não sei se ele faz isso com o Senhor. Comigo ele faz. Ele comenta, ele fala, olha, tá vendo aquele ministro ali? Não sou eu. Não fui eu que fiz. Porque hoje você tem muitos mecanismos, pastor, para você mesmo fazer. Hoje você tem como A fazer. internet, né? A internet, se a pessoa souber mexer na internet, E a dá gente sabe para. que tem muitas pessoas que Deus não deu voz, Deus não deu relevância, e está tendo relevância e voz por causa da internet. E São algo pessoas entra no que. mundo perigoso. Que aí Ah, vai sofrer um ataque que não está preparado, né? aí foi o que o senhor falou comigo, são ministérios de temporada. São ministérios como ondas, que vem alto, 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 quando quebra, quebrou. Cadê aquela onda grande? Sumiu. Por quê? Porque entrou numa onda. Ela entrou numa onda. Ela não mergulhou no oceano. Ela, né, a gente viu uma onda que se levantou há uns 5 anos atrás com Holy Spirit Warriors, né? Foi uma onda. Mas perceba, a onda está se quebrando, está terminando essa onda. Acabou, daqui a pouco vai acabar essa onda. E aí? Aí a pastora Vanessa aqui me perguntou, né? Quanto tempo você leva para romper? Então, pastora Vanessa, é assim que funciona, né? O interessante não é quanto tempo você leva para romper, é o quanto você consegue permanecer naquele nível de rompimento. Uau, isso é muito forte. Depois do rompimento. Depois do rompimento. O romper não é difícil. O difícil é você manter aquele nível de rompimento que você anda. Se você mantém aquele nível de rompimento, você entra no nível de glória. Aí o nível de glória, o que acontece? É dente de ouro, é olho que aparece, é surdo que ouve, é prosperidade financeira que vem dos 4 cantos, é coisas sobrenaturais. Só que você é sabotado nessas horas, porque você tem, você vai ter muitas lutas internas, então isso é um trabalhar até você chegar nesse nível, que nem eu estava junto com o pastor, vou dar um exemplo, pastor Ricardo Rodrigues, né? Nível de unção e de poder de Deus, né? O que eu senti, né? O que eu senti, eu fui, né? Ser a última conferência com o Denard, John Arthur, são homens que carregam muita unção de Deus, muita unção. Mas aquele nível ali, pastor, não. A profundidade, porque não é só o quanto de poder se manifesta, o quanto que a gente sente, mas o quanto que aquilo o quão profundo aquilo marca a gente. É uma unção profunda, é uma unção que marca a gente mesmo, de verdade. Não é uma unção rasa, porque aí já é um outro tema, né, pastor? É sobre unção. Porque uma unção rasa, ela pode jogar você no chão, mas não te faz nada. Pô, foi um evento ali. Mas uma unção profunda, ela marca a gente lá dentro. Faz uma transformação profunda, né? Profunda, profunda. Chegou um nível ali, no pastor o Ricardo Rodrigues, que eu olhei para um lado, pastor, eu vi quase 50 pessoas chorando, mas chorando de se arrebentar de chorar. Muito Eu forte. estava ouvindo lá o testemunho desses homens generais aí, com o Ricardo Rodrigo Vivo. Eu fiz uma live um dia desse com a pastora Miriam, falando do David Robson. Diz que esses homens, e ela falando dele, né? Eu acho que o Ricardo Rodrigues não tive o prazer de estar perto, tive de alguns. Você vê que até quando ele entra no ambiente do culto, a atmosfera muda, né? Algo impressionante. A atmosfera do lugar muda, né? Eles carregam, né? Aquele manto, essa presença. E claro que houve uma busca, né? Houve esse romper e ele permaneceu no romper até hoje, né? Que já faz anos que rompeu e ele está permanecendo até hoje, né? E aí que é o segredo. É o relacionamento. É o relacionar-se com o Espírito Santo de Deus. Que é o Hein, nosso pastor? grande desafio.
há 5 anos atrás, ou 7 anos atrás, ou mais, uns 10 anos atrás, ele veio aqui em Ponta Grossa. Não sei se você ouviu falar, né? Ricardo Rodrigues. Aí um pastor amigo meu foi lá. Aí foi muitos pastores pensando, vai ouvir alguma coisa, alguma estratégia. Sabe o que ele pregou lá? Presença de Deus. Relacionamento. Coisa que nós já sabemos, mas só isso. É isso. Ele falou, você quer? É isso. Ah, porque você tem uma igreja grande. Presença de Deus, relacionamento. É que às vezes nós quer não ter algum segredo, alguma chave. Presença de Deus, relacionamento. Hoje nós estávamos aqui no culto, pastor, né? Tinha algumas pessoas. E eu, né? Minha esposa abriu o culto, coloquei o primeiro louvor. Aí no segundo louvor, pum, a unção quebrou. A unção. Quando eu olho para um lado, tá uma chorando, tô chorando, tô chorando, tô chorando, tô quebrantado. E eu falei, cara, não tem esforço. Não tem esforço. Não tem, sabe, métodos. Não tem. A igreja, lógico, né? Tem desenhos e desenhos. Mas a presença que faz a diferença. Né? A presença vai fazer a diferença, irmãos. Né? E eu vejo que muitos, né, desses ministros que estão se levantando, eles precisam entender isso, né? Porque muito mais do que você ser usado por Deus, você deve ser aprovado por Deus primeiro. Primeiro Deus tem que te aprovar, depois Deus vai te usar. Porque se Deus te usar antes de te aprovar, você vai se perder no caminho, assim como Saul se perdeu. Mas se você for aprovado e depois Deus te usar, Deus te usando ou não te usando, você está bem com ele. Você está bem com o Senhor, né? Então, isso são coisas que eu fui alinhando no meu coração com o tempo. Não são coisas que você alinha de uma hora para outra, né? Eu estava falando, pastor, antigamente, quando eu ia ministrar, eu ainda era meio imaturo, eu queria ver muitas coisas Deus fazer. E Deus fazia. Mas só que chegou um momento que eu falei, cara, tipo, tô me pegando com coisas que, tipo, não compete a mim saber. Compete a Deus. Exemplo, só vai cair ou não vai cair, se vai ser transformado ou não vai ser transformado, se vai receber ou não vai receber. Não sou eu que tenho que competir isso. A minha função é estar preparado para ministrar. O quanto Deus vai derramar, o que Deus vai fazer, o que vai reverberar, não é minha preocupação. Se uns vão cair brincando, se outros vão ficar... Não tem nada a ver com isso, irmão. Porque tem muita gente que não aceita cair porque fala assim, mas o que a vida foi transformada? Cara, eu não sei, eu não preciso saber. É entre ela e Deus. O pessoal questionava aqui na época do avivamento, que caía algum, mas alguém pulando caía. Muitos caíam, eram na bênção e outros não eram tão bênçãos assim, de comportamento, né, fora da igreja. Eu falei, mas tem muitos que estão em pé e também não é bem comportamento, né? Não tem que julgar, não, quem caiu, porque aí cai no erro, né? A pessoa merecedor, é que nem tem aquele mente. Não, aquele que vai receber a unção, aquele que vai cair, aquele que vai receber isso, ele tem que ser santo, ele é merecedor. Ah, não, aquele lá tem uma vida torta, ele não merece estar caindo, como é isso? Então, essa mentalidade, não, ele é merecedor. Não, ninguém, por pesar na balança, ninguém merece nada. É a graça de Deus que é derramada, igual chuva. A chuva cai e molha todo mundo. No ambiente onde tem a chuva caindo, vai molhar todo mundo. Sim. Independente de como está a vida. A chuva cai e molha todo mundo. E que não vinha só a chuva. Um dia eu estava num ponto, aí Deus falou comigo. Eu estava num ponto lá em Santo André, quando eu morei um tempo ali em Santo André, eu estava vindo aqui para Ribeirão. E aí o tempo começou a fechar. Eu estava até com o guarda-chuva. Mas veio uma chuva de vento. Nem com o guarda-chuva teve jeito de eu me proteger. Que era vinha de vento assim, eu colocava de lado. Eu fiquei ensopado no ponto. Tive que voltar para casa, trocar de roupa, esperar a chuva passar. E aí eu falei assim, quando vem uma chuva forte igual aquela, não tem guarda-chuva. Se você estiver do lado de fora, você vai se molhar. E aí pensei, quando vinha a chuva do avivamento, não vai ter guarda-chuva de religião que vai segurar essa chuva. De preconceitos, de conceitos, de barreira, de bloqueio. Todo mundo vai cair ensopado com essa chuva. Vai vir uma grande chuva aí. Escuta a voz, o som.
uma grande chuva que está vindo. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E pastor, né, para a gente encerrar, veio agora aqui, né, que nós somos apenas agentes do mover de Deus, né? E se a gente se fechar para aquilo que Deus tem, Deus vai encontrar outro. Assim como Saul se fechou para aquilo que Deus tinha, Deus encontrou Davi. E aquilo que Saul era para viver, quem viveu foi Davi. Né? Eu quero liberar essa palavra também, pastor, sobre a tua vida, sobre a vida dos irmãos, mas especificamente sobre a tua vida, pastor. Que o mover e a unção que Deus queria fazer, né, nos ministérios que estão aí, eles estão fechados para isso. Eu creio que é um tempo só do pastor se posicionar e, e vai ser o Senhor que vai vir. Você sabe que Deus move coroa, né, pastor? Coroa? Foi uma das palavras do John Penn, o profeta lá dos Estados Unidos, que a Bíblia elimina óleo. Ele falou: olha, não vou ser covarde, mas Deus mandou eu falar isso. Eu estava lá nos Estados Unidos, Deus mandou eu falar isso para vocês. E muitos pastores, Deus está tirando a coroa desses pastores e colocando em novos pastores que Deus está levantando. Ele falou: e eu estou diante de alguns deles aqui, que Deus está dando novas coroas. Né? E eu creio nisso, pastor. Eu creio literalmente nisso. Amém. Eu creio. Eu recebo. Amém, eu Recebo. creio. Só Porque esteja atento, você né? sabe, só para concluir, né? Você sabe que eu quase, há 3 anos atrás, deu uma infecção geral, parou meus rins, eu quase morri, né? Na verdade. E Deus me curou da infecção. E é claro que se Deus curou, me livrou da morte há 3 anos atrás, com certeza algumas coisas ainda tem que acontecer, algumas coisas tem que acontecer, em nome de Jesus. Amém, eu creio, pastor. Eu creio que vai acontecer também, né? Aqui, vai acontecer aí, Deus vai mover, Deus vai fazer. Só basta a gente, como nós falamos, né? Tá de olho na nuvem, para onde a nuvem está se movendo, né? Porque é a nuvem que traz a chuva, é a nuvem que cobre do calor, é a nuvem que rega a terra para que a terra possa receber semente e prosperar. Nós temos que estar de olho disponível para a nuvem de Deus, para a nuvem de Deus. Né? E você que tem buscado aí, né, mais de Deus, creio que hoje é um dos dias assim, todos os dias foram muito importantes, mas esse dia aqui foi um dia muito especial, porque foram revelados chaves, segredos, experiências, né, muito profundas que o pastor teve, né, de avivamento, do que o avivamento, a gente não entrou muito aqui, mas financeiramente, estruturalmente, o que reverberou esse avivamento, irmãos, é uma coisa maravilhosa, uma coisa linda, né? A estrutura que trouxe esse avivamento de igreja, né, pastor? A condição da igreja ali, né? Uma das igrejas mais bonitas ali da região. Então, irmãos, Estrutura completa, né? estrutura Assim, completa, sala de criança, pé de sala de copa, reunião, tudo, tudo. tudo. E Deus, né? Como disse o evento que eu estive esses dias, né? Faz de novo, Senhor. Aí eu estava lembrando daquela oração do John Kilpatrick, que ele orava à madrugada, que ele ia para o salão da igreja e gritava, né? Faz, Senhor, faz de novo, Senhor. Aí não sei se o senhor já viu esse vídeo quando eu estou meio triste e tal. Eu coloco sempre esse vídeo para animar a minha fé, que é que ele fez um vídeo em 2015 acerca dos 20 anos do avivamento de Pensacola. Aí no final, assim, ele escreve Not yet again, né? Not yet again, Lord. Faz de novo, Senhor. Faz de Não, novo, Senhor. eu não vi esse vídeo É ainda, lindo, não. é lindo. É Porque lindo. junta a foto dos três. O John Kilpatrick, Steve Hill e o Colin... Como é que é o nome dele? Cooley... Ah, esqueci o nome do cantor. O Cooley... Esqueci o nome dele. Mas junta os três, né? Uau! Oh, charamandoro alamas. Orianda lá, chorianda lamas.
Yalamas. Orialamas. Orialamas. E é o último avivamento que a gente tem, assim, que depois de... muita gente não sabe, mas depois de Pensacola, depois da Rua Azusa para os Estados Unidos, é Pensacola. 6 milhões de pessoas. É Pensacola. E Deus uniu 3, né? John Kilpatrick, pastor da igreja, Steve Hill, pregador, e o Cooley, não é o Colin Dyle é da Inglaterra, ele é um apóstolo lá, o Colin Dyle, né? O nome dele é Cooley, esqueci o restante do nome dele. E juntou os 3. Quando os 3 se juntavam no altar, pum, explodia. O negócio era violento, né? Eu acho que às vezes, pastor, a gente quer centralizar muito o avivamento em um homem, em uma denominação, em uma visão. E eu sinto no meu coração que esse avivamento, ele vai vir nas igrejas quando os pastores pararem de ser vaidosos, pararem de centralizar o poder neles, entender que Deus... Queria terminar a live, mas é muito forte o que Deus tem falado, né? Um tempo atrás eu estava fazendo um estudo sobre a Arca da Aliança, e ali onde, quando Davi quis levar a arca e Uzá acabou colocando a mão na arca, ele morre, né? Ele foi fulminado por Deus. E aí eu fui fazer um estudo acerca disso. Muita gente fala que é certo, são os sacerdotes que têm que levar a arca e tal. Só que faz um estudo mais aprofundado, você vai ver que dentro da tribo de Levi, havia os sacerdotes que eram das descendências de Arão, filhos de Arão, direto, os filhos de Arão eram os sacerdotes. E cada um deles depois podia ter, né, quando o sumo sacerdote morresse, sumia o sumo sacerdote. E aí ali as turmas dentro dos clãs, dentro de cada cabeça de família havia as turmas. E havia a turma de Corá. Essa turma de Corá, elas eram especialmente separadas para quando o tabernáculo mudasse de lugar, vinha uma turma antes, se não me engano, a turma de Abirão, elas vinham antes, enrolavam os utensílios do tabernáculo num pano de púrpura azul, todos os utensílios, a arca, a menorá, os pães, eram todos enrolados, porque o povo não podia olhar para aquilo diretamente, porque o ouro reflete a glória de Deus, né? E aí, essa tribo, esse povo específico da tribo de Corá, havia 4 famílias dentro dessa tribo, que cada homem era designado para levar a arca. 4 homens eram designados para levar a arca e trocava por mais 4 anos, homens, dependendo da distância, mas era aquela tribo. Não era todo qualquer sacerdote que podia levar a arca, não, era aquela tribo específica. Aí o Senhor falou comigo, olha filho, ninguém carrega a minha glória sozinho. Eu tenho pessoas chaves que eu escolhi para carregar a minha glória. E quando eles entenderem que tem que se ajuntar para que a glória se manifeste, eu vou manifestar a minha glória. É forte. Muito forte, né? Tá lá em Levítico isso aí. Deus separou certinho a tribo que ia carregar a Arca da Aliança. A tribo não, o clã de dentro da tribo de Levi que ia carregar a Arca da Aliança. É forte. E ter essa união para precisar de 4. Isso é humildade, né, pastor? É. Se você pega o avivamento da Rua Azusa, também foi isso. Qual que foi a maior marca do avivamento da Rua Azusa? Era o trabalho das mulheres. Foi o trabalho das mulheres. E não tinha negro, não tinha branco, era para todo mundo. As mulheres ali podiam pregar, podiam fazer, podiam orar. Coisas que nas outras igrejas as mulheres não podiam. No avivamento de Gales mesmo, que ficou o Eva Hobbit conhecido, né? Mas só que tinha um grupo de mulheres e outros jovens também que foi avivado com ele que levavam, né? É claro que ele foi destaque, né? Mas tinha outros que levaram, não foi ele sozinho, né? Foi outros que levaram. Sim, teve 2 pastores antes dele que já estavam também vivendo coisas profundas. Ativando, despertando. Então, Ele foi o que culminou mesmo, assim, né? Mas são uma igreja, são um corpo, né? Nós precisamos estar juntos. né? E é isso, pastor. Eu creio que
que falta muito ainda para muitos pastores que estão buscando o avivamento, eles descentralizarem essa ideia de, eu vou carregar, vai ser por meio de mim. Não vai, irmão, não é assim que funciona. O último avivamento que a gente teve, isso é um estudo que a gente tem que ter, né? Foi uma revelação que Deus me deu sobre o John Kilpatrick, o Steve Hill e o Colin lá, que eles unidos ali, a coisa aconteceu. Quando um ou outro faltava, não ia. O John Kilpatrick falava, não vou pregar não, quem vai pregar é você. Eu sou só o pastor da igreja. Eu só estou aqui guardando a presença. Aí ele fala na entrevista, eu entendi o que Deus queria de mim naquele avivamento. Deus queria que eu guardasse a presença e organizasse as coisas materialmente e fisicamente. Steve Hill, ele se preparava para pregar e ministrar e clamar pelo povo. O Colin, ele orava e se preparava para louvar o Senhor. E acabou. Aí você vê assim, foi profundo o que Deus fez. Era dedo crescendo, olho crescendo, era culto terminando 3 horas da manhã. E a igreja de 3 mil saltou para 21 mil em um ano. 21 mil pessoas. Era 3 mil pessoas, mas não tinha 3 mil, era 500, né? Que ia só. E um ano é algo sobrenatural, né? Surpreendente. Sobrenatural. É verdade. Sobrenatural. Amém, pastor. Glória a Deus. Ore por nós, pastor. Tem uns famintos ainda que tá aqui, recebendo ainda, tá? Meu Deus, aleluia, meu Deus. Aleluia. Orar? Ore por nós. Vamos clamar por esse avivamento, né? Vamos. Que também os irmãos que for assistir depois, que fica salva a live, não fica, né, pastor? Eu vou baixar ela e vou colocar no meu canal do YouTube. Isso. Todas as lives. Colocar no meu canal do YouTube. Amém. Disponibilizar para os irmãos, tá lá. Pode colocar lá no meu também, essa live? Pode. Então vamos colocar. Então vamos orar. Você pode estar indo lá no canal do YouTube. Qual é o seu canal lá no YouTube? O meu é Profeta e Pastor Tiago Maurício. Se inscreve lá, curta, compartilhe, comente. Nos ajuda muito. Essas palavras proféticas, essas palavras. Então vou estar orando, pastor. Pode orar? Tem um testemunho da minha mãe lá, não sei se você ouviu já o testemunho dela, o podcast da minha mãe. Tem um AvivaCast, né? AvivaCast, muito bom. Foi o último, né? O testemunho da sua mãe foi o último? Foi o último. Foi o último, tá? Tá um conteúdo muito forte, muito forte. Tá em outro patamar. Tá em outro nível. É outro nível, é outro patamar ali. Vai estar uma bênção, graças a Deus, está uma bênção mesmo. Amém. Eu posso te usar mais e mais, pastor. E é só o começo. Amém. Deus está abrindo portas para o seu ministério. Amém, recebo, pastor. Eu recebo. Então, quer que eu profeta, irmão. Tô falando, o homem é profeta, o homem entrega. Recebe aí, meus irmãos. Pega pela fé aí. O povo não entende a dimensão da profecia, né? Tipo, às vezes é uma profecia diretiva para mim, mas se eu tiver na fé, eu pego também, porque a palavra de Deus é para todo mundo. Senhor, eu entro nessa fé, eu também quero, Jesus. Oh, glória. Então, vou orar. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós clamamos por um grande avivamento, meu Pai, no Brasil, um grande avivamento, meu Pai, nessa nação. Um avivamento, meu Pai, para todos aqueles que estão assistindo essa live, aqueles que vão assistir, meu Pai. Papai querido, que o Senhor derrame da tua glória, meu Pai. Oh, xaraba, canta lá. Que o Senhor possa também estar usando o teu filho, meu Pai, o profeta Tiago Maurício. Que no nome do Senhor Jesus, portas e mais portas e mais portas possam estar se abrindo, meu Pai. Papai querido, que o Senhor possa estar preparando conexões de favor, conexões, meu Pai, de milagres, meu Pai, milagres de curas e milagres financeiros. Oh, xaraba, xaraba. Papai querido, em nome do Senhor Jesus, o Senhor possa manifestar os teus sinais, manifestar, meu Pai, a tua glória. Papai querido, que no nome do Senhor Jesus, transfere o teu unção, transfere o teu fogo, transfere, meu Pai, os teus sinais, transfere, meu Pai, a tua autoridade. Alabaxô, alabacanta, alabaxô, alabaxô. Meu Deus, oh, papai querido, no nome do Senhor Jesus, aqueles que perderam o primeiro amor, Senhor, acende a chama do teu acende, meu Pai, a chama, meu Pai, aquele que caiu, aquele que está afastado,
Traga de volta, meu Pai, para tua casa. Traga de volta, meu Deus. Traga de Rebiando volta. Costianto Recarabas. Oh, alabaxola, lalabá. Que o óleo do Espírito Santo Eito comece de a cair sobre bababasote, essa lele cabeça. babasote, ei lababasoto, ei Você que está lababastai. assistindo, vindo essa Le live, calaba, que o óleo do Espírito Santo caia sobre você agora, le em calabas. nome de Jesus. Rebalabalaba. Aleluia, aleluia. Oh, Oh, aleluia. rebalabas, ora Oh, rebalabas. aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oh, Deus. Alabassuriana elebas. Ó, Pastor Ares, eu tenho uma grande bênção chegando para o Senhor. O profeta Hilda aí mandando para ti essa palavra. Amém. Amém. Um abraço, profeta de Deus. Profetiza. Deus Isso. abençoe. Faltou você aqui no culto aqui. Mas no Rei, próximo amanto, vai rei, estar bem. lamato, rei, alamas. Vamos marcar algo daquele, mais ou menos desse modelo, pastor. Hã? Rei, calamanto, rei. Vamos marcar algo mais ou menos naquele modelo. Faz um culto, tipo, mais cedo, numa hora, e depois fazer essa parte profética. É aconselhamento profético? Aconselhamento profético. Ministrar o profético. Então, vamos marcar, vamos marcar. Vamos estar Vamos orando aí. marcar. Deus está Marcar, abrindo. espalhar, e Deus vamos... vai estar abrindo portas aí. Espera aí os convites aí. O que vai ser Amém. difícil é, o que vai ser difícil é achar espaço aí na sua agenda um dia aí. Ô, glória! Eu creio, aleluia. Deus pode, né, pastor? Todas as coisas. Amém. E nós... precisa espalhar. Deus entrega algo para a pessoa e isso tem que espalhar. Só para terminar, eu tive uma visão uma vez. Eu vi um rio, um leito de um rio vazio e vários corpos no leito, dentro, do lado. E tinha um homem com um balde de água. E pegava água e jogava assim na testa. E quando caía a água, a pessoa ressuscitava como se tivesse vida. Mas só que eram muitos corpos. E ele com pouco balde de água. Com pouca água. Mas de repente vinha um rio inundando ali. E aí trazia vida para todos. Deus estava falando isso, que às vezes nós estamos lá sozinhos, colocando água aqui, mas quando vem o rio, é a outra dimensão. Eu creio, pastor. Eu creio. Eu creio, né? Nós temos essa promessa aí, né? De espalhar brasas, né? Que é um dos... Estava falando para um pastor, né? Eu falei, pastor, é meu chamado, não tem como eu correr. Eu fui chamado não para ficar preso numa igreja o tempo todo, mas para espalhar brasas. Eu não posso, né? Pastoreio, ajudo, tal, mas e Deus já me deu uma preocupação com a igreja de levar o avivamento. E um desses homens que falou acerca disso para mim foi o pastor Ariston. O pastor Ariston, não, pastor, você não pode ficar parado. Você foi levantado como profeta, você tem que levar esse fogo, tem que ativar, tem que ministrar, não pode. Tá. Né? Mesmo que tiver uma igreja, mesmo que quando tiver numa igreja, tem uma estrutura que dê condições de sair. Sim. Mesmo se acontecer, né? Não sabe o futuro que Deus tem preparado, mesmo, mas ter uma estrutura que dê liberdade para você estar saindo. Sim. E muitas vezes as pessoas têm na mente que é um sentido de você ir para receber. Às vezes não, você vai para dar, você vai para semear. Para semear. A igreja precisa te dar essa estrutura de você ir semear. E você ir despreocupado para semear. É isso que eu creio, pastor. É isso que eu creio. Não é você sair preocupado como é que você vai voltar, não. É você já sabe ir com a estrutura para semear. Pastor, entende o que eu estou dizendo, né, pastor? Estrutura para semear. Verdade. Entendeu? Diferente de hoje, do modelo que a gente tem hoje, né? Que é o Não. modelo errado, né? E aí atrapalha muito isso. Às vezes por causa da necessidade, né? A pessoa sai e está precisando de uma ajuda, precisando... Tem família, né? Tem aquele lá. Uhum. O ideal é você ter essa estrutura que você está despreocupado. Mas eu acho que aí, pastor, é aquilo que a gente estava falando, né? Da mentalidade. Quando a pessoa tem essa mentalidade, ela vai trabalhar em cima disso, ela vai orar em cima disso. Então Deus vai abençoar ela em cima disso, ela vai chegar nesse nível.
entendeu? Verdade. Mas precisa primeiro ter a mentalidade. Não tem como você ser um avivalista assim, cara. Não tem como. O avivalista é uma pessoa desprendida, né, pastor? Ele é muito louco, o avivalista. Ele é uma pessoa muito desprendida. Ele é muito louco. Ele é muito doido. É verdade. Né? Eu creio que Deus tem isso para nós, pastor. Deus vai transicionar, né? Amém. Eu Creio que recebo. Deus vai nos dar um som de Midas, onde põe a mão tá virar ouro. Eu recebo. Amém. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Irmãos, eu estou, né, satisfeito, feliz de ter feito essa live aqui com o pastor, né? Virou quase um podcast, né, irmão? Isso aqui é um podcast à distância, né? Bênção de Verdade. Deus, né? E, pastorzão, ficar na paz. O pastor é de Ribeirão Pires, né? Quem for aí da região, aí próximo aí, Ribeirão. Fala o endereço da tua igreja, pastor, para o povo poder ir, o endereço, os Tiver horários aqui de culto, os dias. em Ribeirão, tem um bairro chamado Quarta Divisão, aí a avenida principal, Amílio Atílio Perdúcio, 421. É o bairro, é a avenida principal desse bairro, né? Quarta Divisão. Aí todos convidados. Também alguns vão estar no canal do Pastor Tiago. Se quiser também se inscrever no meu canal. No meu canal tem dois podcasts com o Pastor Tiago Maurício, falando sobre o profético lá. É o programa Podercast número 2 e o número 8. Aí também você pode ir lá no meu canal assistir. Foi 4 horas, contando os dois. 4 horas de ensino. Ensino sobre o De profético. graça, né, ainda, né? De graça. 4 horas de ensino profético de graça. Está lá no canal lá. Sim. Amém, pastor. Deus abençoe. Que Deus abençoe tua casa, tua família, tua esposa, teu filho. Amém, teu ministério. Que aquele romper que o Senhor viveu no passado venha muito maior, né? Que o Senhor ache em ti lugar de morada, né? Que o Senhor ache nos corações dos nossos irmãos local de morada. E deixar a glória, né? Deixa o fogo descer, deixa o vento Amém. soprar, deixa a glória cair. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos. Isso aí é o pastor, né? Esteve com o nosso pastor Ariston. Em nome de Deus. Deus. Glória a Deus. Só fechar aqui, né? Então, eu estou indo lá, pastor. Isso. Vai lá, pastor. Deus abençoe. Amanhã você me chama, pastor. Eu quero perguntar algumas coisas para o senhor.